Você quer experimentar as bênçãos de Deus em sua vida? Então seja um ouvinte e um praticante da palavra de Deus. Venha comigo nesse vídeo e veja como, em nome de Jesus. Nós vamos dar continuidade aos nossos devocionais na carta de Tiago, ainda no capítulo 1, nos versos 19 a 27. Você pode dar um pause aí na tela que eu vou colocar a passagem, ou, de preferência, vá na sua própria Bíblia e leia. Então, depois de nos ensinar nos 3 primeiros vídeos como obter sabedoria divina em meio às provações e tentações, hoje Tiago vai nos mostrar e vai afirmar que a ira também não ajuda em nada e que as verdades que nós temos aprendido até aqui não é somente para ouvir, ou seja, entrar no ouvido e sair pelo outro, mas devem ser praticadas em nosso dia a dia e serem guardadas em nosso coração. Infelizmente, nós somos seres humanos falhos e vivemos num mundo caído pelo pecado e nossa natureza muitas vezes quer agir e reagir de forma errada à palavra de Deus. Só que nós temos que ter atitude correta para ouvir e para pregar a palavra, ou seja, com mansidão. E é claro que mansidão é o oposto da ira. Com certeza, paciência, a hora certa de falar, um tom de voz adequado aumentam a paz e a harmonia. E é aí que nós precisamos subir um nível. Não é fácil, mas o que Tiago quer nos dizer é que nós devemos pensar e refletir primeiro antes de falar. Aquilo que nós vamos dizer é verdadeiro, é oportuno, edifica, traz graça aos que ouvem? Geralmente, a maioria das pessoas fala antes de refletir, fala antes de ouvir com calma, de orar e de medir as consequências. Mas nós temos que ter muito cuidado com isso, pois a morte e a vida estão no poder da língua. As palavras podem dar vida, mas também podem até matar. Precisamos aprender a lidar com os nossos sentimentos, porque uma pessoa temperamental, ela pode trazer grandes transtornos para ele mesmo, para a sua família, para a sua igreja, para a sua sociedade. Alguém que não tem domínio próprio, ela fere e machuca as pessoas ao seu redor. Então, Tiago espera que os cristãos controlem o que dizem. A palavra de Deus nos ensina que nós não devemos fofocar, mentir, falar obscenidades, piadas ofensivas ou amaldiçoar os outros. Se essas coisas de alguma forma fazem parte da fala de alguém que se diz cristão, ele está se enganando. Ele está achando que está tudo bem entre ele e Deus. Não, não está não. Deus quer e espera de nós é que nós tenhamos uma vida e uma religião pura e sem mácula. O cristão verdadeiro, ele deve estar pronto para ouvir não só a voz de Deus, que vem em primeiro lugar e é o mais importante, mas também de ouvir a voz da consciência, ouvir a voz dos seus líderes espirituais e ouvir a voz daqueles que te amam de verdade. Hoje, muitos estão perdendo o interesse em ouvir e de se comunicar. E o resultado disso são pessoas e famílias desajustadas e uma sociedade destruída e dividida. Se nós estivéssemos prontos para ouvir, assim como nós estamos prontos para falar, certamente haveria menos depressão, menos tristeza, menos raiva e mais relacionamentos abençoadores entre nós. Muitas pessoas têm procurado cada vez mais psicanalistas porque elas têm necessidade de falar. E falar é sim uma necessidade básica, mas ouvir também é uma responsabilidade indispensável para aqueles que desejam construir relacionamentos duradouros e saudáveis. Por isso nós temos que ouvir, meus irmãos. Não só ouvir com os ouvidos, mas ouvir com os nossos olhos, ouvir com o nosso coração. Precisamos parar e disponibilizar tempo e atenção para os outros. Porque as pessoas são mais importantes do que as coisas. Nós devemos adorar a Deus e só a Ele, mas nós devemos amar as pessoas e usar as coisas, e não o contrário. Então, no verso 21, Tiago vai dizer que a lei de Deus está escrita no coração dos cristãos, confirmando o que já estava lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio 6:6.
Quer dizer que se o nosso coração é puro, o nosso solo é frutífero, nós paramos tudo para ouvir a palavra de Deus com desejo ardente em nossos corações. Aí nós só não aceitamos a palavra de Deus e nós não só guardamos o coração, mas como ela vai transbordar em nós e nós vamos ser praticantes dessas verdades aprendidas, bem como também nós vamos querer lançar essa semente em outros corações, em outros solos, para que deem frutos até 100 por um. Ou seja, só ouvir a palavra de Deus não basta, é preciso praticá-la e há incontáveis benefícios quando nós praticamos o que Deus nos ensina. Infelizmente, muitas pessoas até leem a Bíblia, mas por um desencargo de consciência ou uma obrigação, mas não sentem sede de Deus, não estão nem aí por não praticarem aquilo que elas leem nas Escrituras. Muitos ficam assentados horas nos bancos das igrejas só para receber, só para ouvir, mas não gastam solas de sapato para irem servir, doar, pregar e praticar o Evangelho. Mas o crente verdadeiro não. O cristão raiz, ele tem as suas ações religiosas ou não, sempre direcionadas pela palavra de Deus. Tiago, ele é um homem de mente lógica, de um espírito prático, então ele faz um alerta, ele toca na ferida de que muitos estão correndo sério risco de viverem uma religião sem compromisso, uma religião mística, uma religião teórica e sem praticidade. Para ele não basta só uma liturgia bonita, mas é necessário celebrar a vida, celebrar a piedade, o amor, o serviço. Para tanto, ele nos desafia a pensar: será que nós somos verdadeiros cristãos, verdadeiros religiosos ou não? Como saber disso? Vamos lá. Primeiro, você tem controle da sua língua? A palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então a língua é como se fosse um raio-x que revela o que está em nosso interior. Não há um coração puro se a língua é impura. Não há cristianismo verdadeiro sem a santidade da língua. Se o coração estiver certo e ele for digno, a língua mostrará isso. E segundo, você tem levado uma vida santa? Como dissemos, a religião verdadeira, ela não é um simples ritual, ela não é misticismo, ela não é só uma encenação, mas é ter uma vida separada para Deus. É manter-se incontaminado dos valores pervertidos deste mundo, da corrupção e das imoralidades. Não podemos amar as coisas do mundo, não podemos nos conformar com as coisas do mundo para não sermos condenados com ele. Nós estamos fisicamente no mundo? Sim, mas espiritualmente não. Aqui no mundo nós temos funções pré-estabelecidas por Deus. Nós somos embaixadores de Cristo, nós somos ministros da reconciliação dos pecadores para com Deus, nós somos o sal da terra, a luz do mundo, o bom perfume de Cristo. Nós somos instrumentos poderosos de transformação. É por isso que Tiago e eu também nós insistimos que só ouvir a palavra e não praticá-la não basta. Isso é ser um falso religioso, isso é ter uma falsa religião. Quem fica parado, quem fica estagnado, quem não põe a mão no arado, o fim deste será engano, morte, tragédia. Por outro lado, Tiago está deixando claro aqui no verso 25 que quem obedece à palavra de Deus, quem coloca em prática, quem não é um ouvinte negligente, este sim será bem-sucedido em tudo quanto fizer. Então você quer que Deus te abençoe? Então leia a palavra de Deus, ouça o Espírito Santo falar ao seu coração, viva de acordo com a vontade e a verdade revelada de Deus na Bíblia. Estes conselhos de Tiago, eles são muito importantes. Ou seja, nós temos que ser rápidos para ouvir e para prestar atenção, mas vagarosos para falar. Nós temos 2 ouvidos e uma boca. E lembre-se do porquê disso. Dar pão a quem tem fome, roupa para quem está nu, visitar os enfermos ou receber os visitantes. Estes sim são atos reais de amor que Jesus espera de nós e que Ele cobrará de nós.
Deixar de fazer isso é deixar de fazer ao próprio Senhor Jesus Cristo. Cristianismo é ver Cristo na face do nosso próximo. Então, quando nós servimos as pessoas, é como se nós fizéssemos ao próprio Senhor. Quando nós exercemos a nossa fé em obediência à palavra de Deus, o nosso serviço, aí sim, é aceito por Deus como um aroma suave. E nós nos tornamos instrumentos de Deus para aliviar o sofrimento dos necessitados. Assim, concluindo, meus irmãos, tem um período reservado todos os dias para ler as Escrituras, para refletir sobre uma ou sobre várias passagens da Bíblia, para passar um tempo a sós com Deus, ouvir o Espírito Santo e que essa voz de Deus seja a primeira voz que você ouça todos os dias da sua vida. Amém? E que Deus te abençoe e te guarde e te ajude a ser um bom ouvinte, um bom praticante da palavra, rápido para amar e tardio para irar, em nome de Jesus.